Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo 126. A palavra diz que é cântico dos degraus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. E os que semeiam com alegria, os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome. Senhor, estamos diante da tua palavra, suplicamos a ti, Senhor, nos exorta nesta manhã, Deus. Visita nosso coração, fala conosco, porque nós dependemos de ouvir a tua voz. Oramos a ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, o livro dos Salmos, ele é composto de diversos cânticos, né? Cada salmo era um cântico, era um louvor que era entoado pelo povo. Nós lamentamos não ter na época ainda a partitura, né? Para que nós pudéssemos ter a melodia, né? O tom, a melodia, essas coisas todas aí, né? Então, assim, se perdeu a melodia, mas eram hinos cantados ao Senhor. Aqui no texto fala que isso aqui, o Salmo 126, era cântico dos degraus. Então o povo subia para a casa do Senhor, cantando esses louvores. Quando a gente vê a experiência da rainha de Sabá, quando ela vai visitar a Salomão, ela fala que aquilo que deixou ela impressionada foi a subida dos servos de Salomão ao templo, a subida dos seus servos, porque eles subiam organizados, né, cantando louvores à casa de Deus, e isso marcou a vida daquela mulher. Então, esse cântico, ele era entoado pelo povo, né, durante séculos, né, foi entoado este cântico. E esse cântico fala a respeito do livramento que Deus havia dado ao seu povo, né, quando eles estavam na Babilônia, cativos, né, escravizados na Babilônia. A palavra nos fala que eles se assentavam, né, nas margens dos rios e choravam, enquanto os babilônios pediam que eles cantassem louvores a Deus, né, e eles penduravam as suas harpas nas árvores, os seus instrumentos eles penduravam, por causa da tristeza que eles tinham por estar longe da sua terra natal, longe do templo, longe de Israel. Mas aquele povo, mesmo durante o cativeiro, eles não se esqueceram do Senhor. A palavra de Deus diz que eles oravam a Deus e diziam: se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que eu perca o meu paladar. Então Jerusalém sempre esteve viva no coração daquele povo. Meus irmãos, nós devemos ter a mesma experiência. Jerusalém celestial precisa estar viva no nosso coração. Não podemos nos esquecer que nós não pertencemos a este mundo em que estamos vivendo, mas nós pertencemos a Jerusalém. E o nosso grande desejo é retornar para Jerusalém, ao lado do nosso rei. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o texto aqui fala que o povo, quando Deus os resgatou, né, vencido o período, né, de cativeiro, os 70 anos do cativeiro, vencido esse período, Deus então traz de volta o seu povo a Jerusalém, a sua cidade.
E eles dizem que nós estávamos como os que sonham, né? Um sonho bom, né? Tem sonho que a gente não quer acordar, né? A gente quer, quando a gente acorda, a gente fica até meio triste, né? Não queria viver esse sonho mais um pouco, né? Agora tem sonho que nós precisamos, nós queremos acordar, né? Ficamos pedindo para alguém nos acordar e nos tirar daquele pesadelo. Dessa forma estava o povo, estávamos como os que sonham. Um sonho bom, que eram eles retornando a Jerusalém. Aquilo que eles buscavam, que eles sonhavam, né, em viver novamente, né, em Jerusalém. Eles estavam como aqueles que sonham esse tipo de sonho, aquele sonho que eles querem viver, que querem que se torne realidade na sua vida. No mesmo tempo, estavam como aqueles que acordam de um pesadelo, vivendo uma vida de escravidão, né, e eles saindo daquela situação, sendo acordados daquele pesadelo, né, e retornando para a vida em Jerusalém, para onde eles almejavam estar, né, e não haviam se esquecido. Paulo nos fala que eles se alegravam, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Aquilo que eles não cantavam enquanto estavam cativos, né, às margens dos rios ali na Babilônia, eles não cantavam, mas quando o Senhor trouxe eles de volta, então eles entoavam cânticos de louvor a Deus. Eles reconheciam que Deus os havia tirado dali, que Deus havia feito algo em suas vidas. E eles retornam então para Jerusalém e começam a reconstruir o templo, a reconstruir a cidade, os muros, e o povo em volta, os gentios em volta, eles olhavam e viam a alegria estampada no rosto daquelas pessoas que reedificavam a sua cidade, que estavam vivendo um período de alegria, e eles diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes. Meus irmãos, nós somos testemunhas para aqueles que não servem a Deus. Eles precisam ver o que Deus está fazendo na nossa vida. Seja a menor coisa, precisam ver que é Deus que opera tudo em nós. Grandes coisas fez o Senhor a estes. E o que acontece muitas vezes é que nós recebemos bênçãos do Senhor e não acreditamos essas bênçãos a Deus. Às vezes nós recebemos alguma bênção e nós achamos que foi pelo nosso saber, foi pelo nosso braço, foi pelos nossos recursos, e não entendemos que foi Deus que fez na nossa vida. Às vezes nós somos curados de uma enfermidade, nós falamos assim: não, meu organismo é que se recuperou, né? Meu sistema imunológico está muito forte. E não vemos que foi Deus que operou na nossa vida. O que nós precisamos é glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Para aquele povo não tinha valor somente o que os gentios viam neles, mas também aquilo que eles sentiam em seu coração. Os gentios viram que grandes coisas Deus tinha feito por eles, e eles glorificavam a Deus e diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós. Então é o reconhecimento de que Deus tem agido na vida do seu povo. Deus sempre agiu e fez coisas grandiosas. Nós servimos a um Deus grande, que faz coisas grandiosas na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que Deus faz por nós é grande, porque Ele é grande. Grande é o Senhor. Nós cantamos esse louvor. Grande é o Senhor, e Ele tem feito coisas grandiosas na nossa vida. Grandes coisas fez o Senhor por nós. No versículo 4, o povo canta, né? Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Meus irmãos, aqui o povo está reconhecendo o seu pecado. Está reconhecendo que eles foram enviados para aquela situação, para aquele período de provação, por causa de terem se desviado de Deus. E aqui eles fazem uma confissão a Deus: traze-nos outra vez. Embora o Senhor já os havia tirado, né, o que eles queriam é estar na presença de Deus continuamente, naquele período.
traze-nos outra vez. Nós precisamos buscar sempre estar ao lado do Senhor, buscar a presença de Deus na nossa vida. Nós não podemos nos acomodar com as bênçãos que o Senhor nos tem dado e achar que isso é coisa natural e que isso acontece mesmo na nossa vida. E que nós precisamos é reconhecer que somos carentes e dependentes da presença de Deus na nossa vida. Traze-nos outra vez ao Senhor. É confessar as nossas falhas e saber que se Deus provou aquele povo, se Deus enviou aquele povo para o cativeiro, foi para que eles pudessem estar novamente buscando a Deus. E muitas vezes, quando nós passamos por lutas ou provações, é um plano de Deus para nos trazer novamente a sua presença, para que nós possamos buscar mais e mais a presença de Deus. Eu costumo dizer aos irmãos que aquele servo de Deus que não tem uma luta na sua vida, tem algo errado na sua vida espiritual. Nós vivemos de luta. Primeiro, porque sem luta não há vitória. E segundo, nas nossas lutas nós reconhecemos a nossa fraqueza e buscamos o poder de Deus. Buscamos a destra de Deus, a mão de Deus a nos proteger e nos dar livramento. Então, meu irmão, se você não tem uma luta na sua vida, busque de Deus uma lutinha. Pede ao Senhor, Senhor, manda uma luta para mim. Porque servo de Deus não pode ficar sem luta. O crente, ele não pode ficar sem uma luta. O homem, ele não pode ficar sem um probleminha, sem uma luta. Davi deixou de ir à batalha e esqueceu de Deus. Caiu em pecado. O homem da mesma forma, muito bem lembrado, irmão, obrigado. O homem da mesma forma, quando nós não estamos na batalha, a mente vai passear, Nós vamos viajar. Paulo tinha um cuidado com o pensamento, Paulo sempre falava a respeito do pensamento, Ele fala que a paz de Deus, que excede toda a compreensão, Ele nos guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo. Então, quando nós estamos na luta e na batalha, nossos joelhos estão dobrados aos pés daquele que pode nos livrar e que pode nos dar vitória. Porque se nós não tivermos luta, mesmo a menor que seja, nós esquecemos de Deus. Aquele povo, ele não se esqueceu de Jerusalém, porque estavam vivendo um período de cativeiro. Se a estadia deles ali em Babilônia fosse algo maravilhoso, se eles estivessem ali assentados ao lado do rei, talvez muitos tivessem esquecido de Jerusalém e dito, eu quero ficar por aqui, porque a vida está boa. Nós vemos também a experiência do povo de Israel, quando estavam para atravessar o Rio Jordão e tinha mais uma batalha para que eles alcançassem a terra prometida. Alguns chegam diante de Josué e dizem, deixa nós aqui desse lado, aqui está muito bom para nós, aqui é terra de gado e nós somos criadores de gado, a batalha está lá na frente, mas nós queremos ficar aqui. E se eles ficassem ali, talvez não tivessem alcançado a bênção da terra prometida. Então Josué diz para eles, os seus irmãos estão indo à batalha e vós ficareis aqui. Meus irmãos, nossa vida é vida de batalha, para que nessas batalhas nós cheguemos mais perto de Deus. Traze-nos, Senhor, outra vez. Eles já estavam na terra deles, mas o que eles queriam é a presença de Deus na sua vida. Traze-nos, Senhor, outra vez do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Meus irmãos, o tempo que aquele povo estava vivendo era um tempo de alegria, mas eles ainda tinham um trabalho a fazer, eles ainda tinham um templo a restaurar, eles ainda tinham um muro a restaurar, a cidade
a ser restaurada. A palavra nos fala que a cidade foi deixada em entulhos, né, monturos de lixo, que eles tinham que fazer a limpeza, ainda tinha muito trabalho a fazer, e muitas vezes o trabalho era árduo. Nós vemos a experiência de Neemias, né, que ele saía de madrugada, né, à noite, ou pelas madrugadas, né, para ver como estava a situação da cidade. E ele relata que as portas, os muros estavam queimados a fogo. Então havia muito trabalho a fazer. Ainda muito trabalho para nós como igreja, que um dia fomos resgatados do cativeiro, fomos retirados da escravidão e que buscamos constantemente estar na presença de Deus. Ainda há trabalho a fazer. Meus irmãos, nós temos que semear a palavra de Deus, a preciosa semente. Nós levamos a preciosa semente, às vezes com lágrimas, por aqueles que não aceitam, às vezes com lágrimas por aqueles que retornam atrás na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus fala que não será em vão o nosso trabalho. Nós voltaremos com alegria para a presença de Deus, trazendo conosco aquilo que foi o resultado do nosso trabalho. Mas o que nós precisamos frisar é que Deus tem feito coisas na nossa vida. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Entre todas as coisas que Deus tem feito por nós, que Deus fez e continua fazendo na nossa vida, qual foi a maior de todas elas? Maior de todas as coisas que Deus fez por nós, grandes coisas fez o Senhor por nós, mas uma em especial, foi ter nos resgatado do nosso pecado, foi ter nos tirado da escravidão. E como Deus fez isso na nossa vida, a palavra nos fala que Deus prova, lá em Romanos no capítulo 5, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. A maior coisa que Deus fez por nós foi entregar o seu Filho a morrer por nós na cruz do Calvário, a derramar o seu sangue, a ter o seu corpo dilacerado e repartido por nós, para que hoje nós pudéssemos ter alegria na presença de Deus, para que hoje, livres, libertados da escravidão, possamos adorar e glorificar a Deus que fez coisas grandiosas por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós não nos esqueçamos que um dia o Senhor Jesus se entregou por nós para nos resgatar da escravidão do pecado. Éramos todos pecadores, inimigos de Deus. A palavra nos fala que nós estávamos mortos em nossas ofensas a Deus, mas Deus nos amou e fez coisa grande por nós. E a maior delas foi entregar seu Filho, o justo pelos injustos, o santo pelos pecadores. Foi a maior coisa que Deus fez por nós. Se estamos alegres por tantas bênçãos que o Senhor nos tem dado, muito maior é a nossa alegria, porque sabemos que fomos resgatados de uma situação difícil, fomos resgatados de uma condenação de morte que pairava sobre nossas vidas, e uma condenação de morte eterna, e fomos trazidos para a glória de Deus, para tão grande salvação. Não há alegria maior. Embora o Senhor nos tenha dado vitória, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor tem nos dado sustento, bendito é o nome do Senhor Jesus, porque Ele é fiel à sua palavra, mas nós glorificamos ainda mais pelo sacrifício do Senhor Jesus, que nos deu vida e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande coisa fez o Senhor por nós. Por isso nós nos alegramos na sua presença, nós estamos alegres e buscamos mais e mais a presença de Deus. Traze-nos, Senhor, outra vez. Senhor, irmãos, quando nós às vezes falhamos, temos as nossas falhas, nós precisamos clamar: traze-nos, Senhor, outra vez. Nós precisamos reconhecer nosso pecado e voltar para a presença do Pai. Nós precisamos reconhecer
que o sacrifício do Senhor Jesus pode perdoar todo o nosso pecado. O sangue que foi derramado pode nos lavar completamente, pode nos tornar alvos, para que assim nós possamos ter direito a estar na Jerusalém celestial. João, quando viu o povo de Deus, na sua visão, quando viu o povo de Deus, todos vestidos de branco, nem ali o varão, aquele anjo que falava com João, pergunta: e esses vestidos de branco, quem são? João responde: Senhor, tu sabes. E ele responde: esses são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. A nossa alegria é porque um dia o sangue de um justo foi derramado para que nós pudéssemos lavar as nossas vestes em seu sangue e um dia sermos recebidos na glória, na eterna glória de Deus, na Jerusalém celestial, que não sai do nosso coração, esse desejo de estar na Jerusalém celestial. Hoje nós vivemos um sonho, um pesadelo, mas em breve nós estaremos com o Senhor. Estaremos como os que sonham um sonho bom, aquele sonho que nós não acordaremos mais dele, mas viveremos eternamente ao lado do nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos glorificar a esse Deus que se entregou por nós, que derramou o seu sangue, para que pudesse nos libertar do pecado, nos libertar da escravidão. Este cântico do Salmo era cantado pelo povo durante muitos anos, mas nós cantamos àquele que nos libertou do pecado. Eternamente louvaremos ao nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe.